jornalista Lara Aguiar é uma apaixonada pela literatura, especialmente pela escritora Clarice Lispector. Após a conclusão do curso de jornalismo, Lara Aguiar ingressou no curso de letras da Universidade Tiradentes. Concluiu o curso que se somou à sua experiência do curso de jornalismo, à sua experiência de jornalista. São as duas grandes paixões de Lara, o jornalismo e a literatura, que ela nos revela neste vídeo de memórias. Vamos acompanhar a narrativa de Lara Aguiar. Em junho de 2004, em julho, foi a colação de grau. Foi mais ou menos no dia 30 de julho a colação de grau. 3 dias depois, em agosto, eu já estava no curso de letras. Eu emendei um curso no outro. Eu sempre quis fazer. Até no outro vídeo eu falei isso. Antes mesmo de fazer jornalismo, eu já pensava, eu quero estudar alguma coisa assim, eu quero fazer letras um dia, eu quero fazer filosofia um dia. Eu vou fazer, nem que seja assim, para o meu bem, por eu gostar, não é por amor. Não para seguir a carreira, mas por amor eu quero fazer. Eu fiz na UNIT. Eu acho que eu me apaixonei pelos dois cursos. Eu vou jogar aqui comunicação, mas eu fui muito feliz no curso de letras, muito feliz. Em 2006, ou seja, foram 2 anos e meio somente. Eu não queria, por exemplo, na UFES eu ia ter que passar uns 4 anos. Eu já trabalhando, querendo minha independência, você tendo um curso para fazer a mais demorado, eu queria que fosse rápido. Eu queria fazer, absorver conhecimento, mas eu queria que fosse rápido, E aí, por isso que eu optei. O curso da UNIT, na época, eram 3 anos. Mas como quando você entra, você já elimina algumas disciplinas automaticamente. Foram eliminadas 8 disciplinas. Então, eu eliminei um semestre. Só não consegui eliminar mais, porque tinha disciplina que era... Como é que chama na época? Não lembro mais como é que fala isso. Que quando você... 1, 2, 3, 4, 5. Você tem que... Então, no mínimo, eu ia ter 5 períodos. Ana e Cristina. Eu me refiz nessa disciplina, Eu chegava lá, assim, eu parecia que eu estava indo para uma festa. Essa disciplina, para mim, foi uma festa. Eu ia por prazer. Então, a professora, qualquer trabalho que passava, eu já queria, assim, sabe, fazer, entregar logo. Era muito, muito por gostar. Eu não quero diminuir a importância dos professores. A gente lembra mais dos que pegaram no pé e encheram o saco. A gente lembra mais desses. Não lembra tanto dos bons. A vida é assim, injusta. Teve um lá que eu não vou lembrar o nome, graças a Deus que eu não lembro, porque eu prefiro esquecer. No primeiro dia de aula, esse homem falou assim, não leiam Clarice Lispector, é um monte de bobagem. Eu me levantei da cadeira, saí derrubando tudo e falei, eu não piso mais aqui. E fui embora. E era de teoria literária. Pelo amor de Deus. Eu me lembro que eu fui, a coordenação disse, eu exijo ser colocada em outra turma com essa disciplina. Vocês se virem aqui para arrumar uma vaga para mim. Porque esse professor acabou de dizer isso. E eu não aceito, eu não tolero que ninguém... Repare, já acho um absurdo ele sair falando, dando opiniões dele sobre qualquer escritor e dizendo para ninguém ler, porque é a opinião dele. E muito menos mexendo com quem eu gosto. Pronto. Foi ali a gota d'água para mim, No primeiro dia de aula. Esse cara até hoje, ele deve ser bolsominion, coitado, porque para ter um pensamento desse, medíocre, aproximei. Encontrei pessoas que gostavam muito de literatura, principalmente até de Clarice, inclusive. Me aproximei de pessoas muito fúteis também, mas que não sei, era muito bom para mim também. Tinha um rapaz chamado Matheus, ele gostava muito de literatura, de Clarice, a gente conversava muito. Essa época do curso de letras, eu já fazia os meus textos. E o que é que acontece?
todo dia eles me pediam para eu levar. Eu tinha uma pasta classificadora, porque eu imprimia os meus textos, e eles pediam para levar, eu levava na pastinha, e esses textos meus ficavam rodando pela sala, porque eles gostavam de ler meus textos ali, e pediam, e esse Matheus, ele pedia todo dia. Lara, tem texto novo, eu quero ler. Aí eu já levava, já chegava no curso com a pastinha, com os meus textos impressos, para dar para eles lerem. Então, assim, eu ficava muito feliz com isso, né? Com essa... Não tinha blog na época, nada. Eles apenas liam ali na hora, gostavam muito. E isso me fazia muito bem. Existia um retorno, né? E aí, assim, esse menino, hoje ele é padre. Ele saiu do curso de letras, terminou, foi fazer o seminário e virou padre. Ele não mora mais aqui. Ele sempre está de mudança. Em Manaus, eu acho. Ele já esteve em Belém, ele sempre é chamado e vai para outros estados, então eu não tenho mais esse contato com ele. E no caso do curso de letras, eu era aluna que não tinha uma turma regular. Toda disciplina era numa turma de período diferente. Então eu saía de uma e ia para outra, saía de uma e para outra. Todo período, de novo, outras turmas. Então era difícil criar vínculos. Eu criava um vínculo ali na hora, conversando para trabalhos, mas não criava esses vínculos todos, porque eu só fazia uma disciplina. Você não via essa pessoa todos os dias da semana. Eu só via uma vez por semana. A professora agora, vamos falar dela, Antônia. Professora Antônia, não. Acho que ela foi professora da UFES também, viu? De teoria literária. Se eu tiver a sorte de pegar um professor bom nas 5, então cada período, às vezes, tinha professores diferentes. E literatura comparada, tudo que fosse mais voltado para a literatura mesmo. Maravilhosa. Pense numa pessoa, assim, inteligentíssima, uma capacidade de reter conhecimento e de passar esse conhecimento adiante, né? E trazendo sempre novidades e fazendo a gente pensar, refletir, conhecer novos autores, exigente ao extremo, bruta muitas vezes, mas eu nunca liguei, assim, eu sempre... Eu dava risada, eu achava assim, nossa, como ela é bruta com a gente, comigo, inclusive, mas eu não ligava nessa época, eu já estava mais à vontade, porque para mim compensava muito a aula dela, era muito conhecimento que ela passava, e isso para mim já valia a pena. E assim, acho que na primeira disciplina que eu tive com ela, quando ela ainda não me conhecia, ela ainda foi um pouco bruta comigo, assim como foi com outras pessoas e colegas, grupos lá e tal, ela foi bruta. Depois que ela passou a me conhecer e a ver até conversar comigo e ver o que eu penso da vida e como é que eu levo as coisas, ela passou a me tratar diferente. Eu percebi que eu acho que ela precisava entender como é esse aluno para poder até talvez tratar melhor. Isso é uma coisa assim que eu não julgo, não. Realmente tinha muita gente no curso de letras com um nível muito baixo. E eu acho que isso tira a paciência de qualquer um. O nível era muito baixo. Para você ter uma ideia, no curso de comunicação, as pessoas elas tinham um cérebro. Elas raciocinavam, elas refletiam, elas questionavam. No curso de letras, a maioria parecia gado, parecia assim, eles não saíam daquilo, sabe, uma mentalidade muito tosca, muito fechada, era muito difícil, era tirar leite de pedra daquelas pessoas ali. E como colegas, assim, eles tinham muita dificuldade, eu muitas vezes fiz trabalho sozinha, não dava para fazer junto, porque realmente o nível era outro, o nível dessas pessoas era outro, o nível intelectual era outro. Não tem nem comparação. Influenciou negativamente. Encarar a escola foi muito difícil na questão de sociabilidade. Para mim, tudo era muito difícil na escola. Tudo muito difícil.
O conhecimento, não. O conhecimento eu sempre quis adquirir. Eu sempre fui aquela aluna de prestar atenção, de querer saber mais, mais, mais e mais, né? Até hoje. Mas a questão de ter que lidar com cobranças exageradas, pressão, e eu não gostava de simples coisas, como, por exemplo, você tem que ficar na sala de aula de tal horário a tal horário. Eu sempre fui aquela aluna que cumpria as regras, mas eu não gostava que alguém colocasse. Eu queria saber dentro de mim que eu tinha liberdade para ir ao banheiro quando eu quisesse, beber uma água quando eu quisesse, respirar quando eu quisesse. Eu não gostava dessa condição fechada que na universidade você já não tem. A universidade já me libertou disso. Porque na universidade eu seguia as regras, as ordens, por mim, porque eu queria seguir, porque era importante, mas, se me deu sede, eu vou beber água. Se eu tenho um banheiro, que é preciso ir ao banheiro, eu vou. Se eu preciso ir embora porque eu estou doente, eu tenho esse direito. E na escola você não tem esses direitos. Você está doente, você continua lá, a não ser que você esteja morrendo, e a coordenação lhe tire de lá e chame seus pais. Fora isso, você continua lá nessa prisão, nessa cadeia. Aliás, já no unificado eu gostava. Porque o unificado, para mim, como eu te disse, ele já tinha um viés meio de universidade, nesse aspecto de liberdade, e aí eu já gostava de ir. Eu gostava. Porque lá eu já conseguia ter mais liberdade para fazer, né, o que eu queria, e poder ter amigos mais livres, mais leves, pessoas que não estavam tão vinculadas ao status, ao social. Isso me pesava um pouco. E aí, essas pessoas mais leves, eu gostava de ir. Para mim, era uma distração, porque como eu só ficava em casa, na minha adolescência eu não saía para nada, para lugar nenhum. Eu passei a adolescência toda só saindo com meus pais. Eu não saía com amigas, era muito raro, sabe? Eu não tive isso de sair, festas e tal, era muito, muito raro. Eu sempre estava com meus pais. Então, a escola, no ensino médio, ela servia como também uma distração, era uma forma de eu ver pessoas, por mais que eu ficasse muito contida, muito na minha. E na universidade eu passei a gostar mais ainda, porque na universidade não tinha matemática. Acabou a desgraça das exatas me atormentando. Em parte, porque teve uma disciplina chamada estatística no curso de jornalismo. E essa disciplina foi muito dura, principalmente para quem vai fazer jornalismo. Normalmente, quem faz comunicação não teve uma boa base de exatas. E eu dizia para todo mundo, se eu passar nessa disciplina de estatística, eu passo em qualquer uma fácil nesse curso, em qualquer outro. E foi assim. Eu passei na disciplina de estatística com tive que estudar muito, sabe? Foi muito, muito esforçado isso, muito esforço. E qualquer outra virou coisa pequena, inclusive em letras. Acabou virando, não tendo exatas, o resto, eu tenho a obrigação de ser boa nas outras coisas. Não. Aparentemente religioso, né? Aparentemente. De ter a religião católica, né? Mas, assim, tem uns santos em casa, e eu fiz primeira comunhão. Na verdade, assim, na escola, como o colégio, o CCPA é extremamente católico, né? Tanto que lá tinha aula de religião, só que não era religião, era aula de religião católica. E lá era assim, chegou na terceira série, é o momento da primeira comunhão. Se você não faz a primeira comunhão, você é excluído da turma. Então, eu tive que me confessar lá, teve um padre que foi lá um dia, para que essas crianças todas se confessassem. Eu achava um absurdo. Eu confessar, eu tenho lá pecado, o que é que eu fiz de errado? E eu vou falar o que para esse padre? Quem esse padre pensa que é para eu ter que falar alguma coisa para ele? Era desse jeito, com 9 anos. As únicas coisas que a gente passou antes da primeira comunhão era que sempre tinha um horário que era reservado para a gente decorar as músicas que iam ser cantadas no dia da primeira comunhão. Então, todos cantavam as músicas, né? Foram, assim, uns 2 ou 3 meses nisso, cantando as musiquinhas, mas não tive aula de religião, não. Foi só para aprender, entrar naquele clima, aprender as músicas, para fazer tudo, ensaiar também como é que ia ser a entrada na catedral, inclusive, na igreja catedral.
e para fazer tudo bonitinho, conforme manda o figurino do colégio.